Deus seja louvado. Amém. Atos capítulo 5, versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, no decorrer da Tua Palavra, porque a Tua Palavra fala por si, Senhor, então é somente ela que será lida, Pai. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado por esse privilégio, Senhor. Ó Pai Santo, por essa herança bendita que o Senhor nos dá, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Atos capítulo 5, versículo 17. Prestem atenção na leitura. Só vou ler a Bíblia. A Bíblia, nós aprendemos que a Bíblia ela fala por si, correto? Amém. Ela não precisa de mim, não precisa de ninguém para ela se autodefinir. Por isso hoje, irmão, nós temos tanta... Só vou fazer essa observação. Por isso hoje há tantos pensamentos, na verdade. Todo dia nasce uma igreja, todo dia, porque cada um quer dar a sua interpretação da palavra e não combina. Deus é o seu próprio intérprete, correto? Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Amém. Amém? Então veja. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com eles, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com eles, e convocaram o conselho e todos os anciões da cidade de Israel, dos filhos de Israel, enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E, voltando-lhe, anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Veja. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo, né? Colocaram eles lá presos, de manhã vai lá atrás, os homens vão inquirir deles, aí chegou, não, está tudo tranquilo, tudo fechado, mas não tem ninguém dentro. Ué, como é que pode? Porque o anjo veio e os soltou para que eles testificassem. E eu tenho testemunha disso. Eu vou contar um testemunho para vocês. Quando eu me converti, eu fiz um voto para Deus, que eu voltaria na penitenciária agrícola de Chapecó para dar o meu testemunho para aqueles presos. Então, um dia, simplesmente, falei com a minha esposa, ela disse: está na hora, vai. E eu saí daqui quinta-feira, de tarde, de noite. Cheguei lá na sexta-feira de manhã, 700 e tantos quilômetros de Joinville a Chapecó. Então, quando eu cheguei lá, fui primeiro procurar um hotel, fui me hospedar na cidade, me hospedando na cidade, fui até a penitenciária. Aí a penitenciária, fui lá, expliquei a condição, ele disse: não, o senhor não pode entrar se não tiver uma ordem do juiz.
Eu disse, puxa vida, não tem como, não, Deus o livre, nem fala isso, você tem que ir lá no juiz, no fórum. Eu peguei, dei meia volta e já vim, fui lá no fórum, o juiz nem me atendeu, ele me atendeu, mandou um oficial de dia me atender. Ele disse, não, o senhor foi muito, como é que ele disse? Vamos dizer assim, foi muito relapso. O senhor veio de lá de Joinville, aqui, sem uma notificação judicial, sem nada, e o senhor quer que a gente deixe o senhor entrar na penitenciária? Não dá, né? Lamento muito, não dá, aqui não dá. Mas há tempo, veja, irmão, há tempo eu estava orando para isso, para ir lá. Não foi, eu orei um tempo para que isso acontecesse. Então eu voltei para a penitenciária. Voltei para lá. Aí o agente prisional, muito gente boa, ele chegou e disse, olha, eu posso te colocar em contato com o diretor penal da penitenciária. Aí fui, ele, não, de jeito nenhum, não dá, porque não dá. Olha, vou mandar, vou te encaminhar pro agente carcerário, o responsável dos carcereiros. Ele disse, pois é, eu expliquei, lamentei, ele disse assim, olha, eu dar uma autorização para tu entrar, veja, mas eu não posso, mas tu pode entrar com outra igreja. Sábado vem duas igrejas, uma de manhã e uma de tarde, e domingo vem uma de manhã e uma de tarde. Se eles permitirem que tu entre junto com eles, tu entra junto com eles, não tem problema nenhum. Vai ser um trâmite normal, você vai ser revistado e vai entrar. Digo, amém, aleluia. Oh, maravilha. E saí alegre. Saí muito alegre, já era no final do dia, sabe? Eu já estava estafado, cansado, com o rosto todo queimado, era em outubro, né? Acho que foi outubro. Eu estava com o meu rosto todo vermelho do sol e eu já sou branco, né? Mas todo assado. Mas eu saí aqui dali alegre. Aí sábado de manhã, eu cheguei lá, não teve visita de manhã, só vai ter de tarde. Tá bom, de tarde, vamos lá. Aí cheguei lá, voltei pro hotel, almocei e voltei para lá. Voltei para lá, aí o guarda veio, o carcereiro veio e disse, olha, os irmãos não vieram ainda, mas se tu quiser tu já pode entrar e começar lá, abrir o culto, cantar com os irmãos lá. Mas como é que eu vou entrar, irmão? Você está entendendo? Se eu precisava da autorização do pastor para me entrar lá, já pensou? Não, mas não autorizei ninguém. Veja. Então eu estaria sendo um contraventor. Então eu esperei, né? Aí o guarda veio de novo, pois é, era para estar aqui, mas se tu quiser ir, tu pode ir indo. Eu disse, não, vou esperar mais um pouco. Aí quando ele virou as costas, eu falei para Deus, Senhor Deus, se for da tua vontade que eu entre lá antes dos irmãos virem, então manda o carcereiro me perguntar de novo, me inquirir de novo. Aí eu vou. Eu mal fechei a boca, o carcereiro, não, o senhor não quer entrar já? Eu digo, eu quero. Aí não discuti mais, eu digo, quero. Aí já fui lá, já tirei carteira, tirei relógio, telefone, deixei lá e fui com a minha velha Bíblia. Então, veja, irmão, tive um culto maravilhoso com eles. Um culto maravilhoso. E não veio ninguém. Não veio ninguém. Não veio nenhuma outra igreja. Era para vir o Evangelho Quadrangular aquele sábado à tarde. E não veio ninguém. Aí só ia ter visita no domingo. No domingo cheguei lá, mas no domingo só tem visita religiosa de tarde, de manhã não tem. Não, tudo bem. Fui de tarde, cheguei lá, no domingo de tarde. Aí eu fui na escola dominical de manhã, na igreja lá em Chapecó. Ensaiei um hino para cantar com os irmãos.
E aí eu falei para eles, olha, eu estou aqui vim de Joinville a Chapecó para pagar um voto que eu fiz a Deus, eu vou na penitenciária e eu não sei a hora que eu vou chegar aqui no culto de tarde para cantar. Ele, não, irmão, tudo bem, o irmão pode pagar o voto do irmão, a hora que o irmão chegar é só o irmão anunciar e nós chamamos o irmão cantar. Cheguei lá, irmão, tinha um padre, calculo um nome bom, um padre. Era a visita religiosa dos católicos romanos. E era um padre que estava lá. Então, padre, falei com ele, né? Posso entrar assim para o senhor? Disse, não, claro, nossa, que bom, ele até, né? Nossa vida, que bom ver pessoas virem aqui, dar testemunha aqui dentro aqui para essas pessoas, elas precisam tanto e coisa. E me deu a palavra. E eu comecei a pregar. E foi um dia maravilhoso. Aí deixei alguns desejos de reeducandos com o ensinamento mais profundo da palavra, do batismo, da Santa Ceia. E Deus foi tão generoso para mim que eu preguei até para o padre. Porque a gente vai, né, a gente respeita, a gente não quer, né, agredi-los, na verdade. Mas a verdade não agride o inteligente. A verdade agride o tolo. Na verdade, Eclesiastes diz, se tu corrige o homem tolo, ele fica bravo. Se tu corrige o homem inteligente, ele se alegra. Né? Porque a própria Bíblia diz que Deus corrige a todo aquele que ele ama e tem por filho. Então falei, nossa, Maria é minha irmã predileta. Maria para mim é minha irmã predileta, falei para ele. Eu amo a irmã Maria. Eu amo ela. E ai de mim se eu pudesse, né, se todas, não só as irmãs católicas romanas, né, mas as evangélicas tivessem o mesmo pudor, a mesma vida que Maria teve na presença de Deus. Oh, irmão, seria um mundo maravilhoso, não é verdade? Um mundo maravilhoso, irmão, se todas as mulheres elas tivessem o princípio de Maria. Irmão, acabaria assim, ó, num piscar de olhos, a prostituição, a lascívia, enfim, acabaria. Porque era uma jovem bacana, Maria. Irmão, você vê que o irmão Brando, ele faz até uma ilustração. Quando Isaías profetizou que a virgem conceberia, irmão, veja, as filhas de sacerdote, de levita, né, não, se a virgem vai conceber o, né, Emanuel, então quer dizer, vai escolher uma de nós, não é verdade? Ou da tribo de Levi, ou da tribo dos sacerdotes, né, da família dos sacerdotes. E veja, todas elas começaram a fazer enxovalzinho, mas elas não sabiam, né, que é uma profecia, isso iria ocorrer 700 e tantos anos depois dessa profecia, não é verdade? E veja, entre todas aquelas, quem que Deus escolheu? Maria. Então não vem me dizer que Maria, irmão, por favor, isso me deixa muito triste, chateado, bravo, para não dizer bravo, né? O crente não fica bravo, ele fica chateado, né? Às vezes eu fico bravo também. E, irmão, isso é tremendo, irmão. Eu fico bravo quando alguém fala, porque Maria, não. Maria foi a adolescente, foi a jovem. Ela excedeu todas elas em temor a Deus, em sujeição a Deus. Hoje as pessoas temem a Deus, mas não querem se sujeitar a Deus, não é verdade? Essa é a grande questão. Esse é o grande ponto. Então Deus me concedeu esse privilégio
E veja, sair do nada, veja, assim como, olha, veja, nosso Deus é tão atual que assim como Ele abriu a porta do presídio para que esses saíssem, Ele abriu a porta da penitenciária para que eu entrasse lá, proclamasse o nome do Senhor sem nenhuma, veja, negado pelo juiz, que o oficial de dia representava o juiz não, sem possibilidade, não é verdade? Veja. E Deus, mas Deus me queria lá dentro. Então eu depois fui, cantei um hino maravilhoso, tivemos uma comunhão muito tremenda. E irmão, eu andei tanto na sexta-feira, me deu uma dor de cabeça tão forte. Andar naquele sol desesperado para cima e para baixo, e vai no fórum, é longe, irmão, e lá é ônibus, acho que tem 2 ônibus por dia, um ônibus de manhã e outro de tarde, irmão. E é longe, dá para tu vir de lá até onde passa o circular, o ônibus, você está entendendo? Irmão, era longe, irmão, e eu ando muito depressa, meu pé de baixo ficou uma dor de cabeça. Eu digo, Senhor, só tu para me dar força. E barraram, mas deu bateria. Graças a Deus. Amém. Então vamos. Deus é Deus, não é verdade? Então, assim como Deus aqui, veja, Deus abriu aqui, ó, para ele saiu, Deus fechou a porta tranquilo. Viu? Quando eles foram lá, abriram o cadeado, está aqui, ó. Olha. Eu vi eles isso, entraram de manhã cedo no templo ensinar. Cadê? Aqui. Mas, tendo lá ido os servidores, né, os sacerdotes, os saduceus mandaram ele buscar para interrogar eles, mas tendo lá ido os servidores, não acharam na prisão, não acharam ele lá. E voltando, anunciaram, lá eles não estão. Como assim? Aí eles voltaram, não achamos, olha, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, veja, estava fechado, chaveado, com toda a segurança para os soldados, tudo, veja, com toda a segurança, os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos lá dentro. Veja. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando, um anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos vós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina, que quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, quer dizer, o sangue de Jesus? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, não importa obedecer a Deus do que aos homens? Mas importa obedecer a Deus do que os homens. Não adianta vocês impedir. Não adianta vocês quererem prender nós, vocês querem bater em nós não vamos parar. Nós não vamos parar, porque vocês podem matar só o corpo. Vocês podem matar só o nosso corpo. Agora, Deus não, Deus mata o corpo e lança tudo no inferno. Vocês podem matar só isso, mais nada vocês podem fazer por nós. Mais nada. Usando as minhas palavras, na verdade, olha o que Pedro disse. Olha o que o sacerdote falou para ele. O sacerdote não, o conselho todo que estava lá, né? Não vos admoestamos vós expressamente que não ensinassem neste nome, quer dizer, no nome de Jesus, eis que enchestes Jerusalém desta vossa doutrina,
e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Veja, eles ainda queriam dar uma de inocente, como se eles não clamassem crucificam, não é verdade? Mas vai ser sempre assim, irmão. Na hora, que nem dizia a mamãe, na hora do pega pra capar, irmão, todo mundo vai não, mas não era eu, não, porque, irmão, eu conheço essa história, irmão. Eu conheço essa história, olha, irmão, ao vivo e a cores. Porque, não, mas na hora do vamos ver, eu vi isso, irmão, presenciei muito isso. Veja. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, veja, não foi só Pedro que falou, estavam todos os outros 10. Veja bem. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Tipo assim, eu não vou deixar de obedecer vocês, eu não vou deixar de obedecer a Deus para obedecer vocês. Veja, irmão, agora veja só que coisa interessante, irmão. Porque hoje as pessoas, veja, elas deixam de obedecer a Bíblia para seguir uma religião criada por um homem, irmão. Como é que pode? Como é que pode? Se você não sabe da verdade, há um desconto, não é verdade? Mas você sabendo. Porque as pessoas, veja, o apóstolo Paulo diz, seja um maldito quem ensinar outra doutrina. Como é que as pessoas vêm aqui para a Bíblia e não encontram o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ninguém sendo batizado, uma ordem pervertida? Na verdade, Jesus deu uma ordem para os discípulos e o homem perverte. Os apóstolos não. Chegou no dia de Pentecostes, eles sabiam que Pai era Senhor, Filho de Jesus e Espírito Santo é Cristo. Você está entendendo? Por isso não existe nenhuma pessoa batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque Pai não é nome, é um título. Não é verdade? Se você é pai é porque um dia você nasceu da mulher, que nós acabamos de ouvir, aprendemos com o pastor. Não é verdade? Veja. Se você é filho, mas um dia você teve uma mãe. E você está entendendo? Então lá na tua identidade não está lá Pai, Filho e Espírito. Não, está o teu nome. Não é verdade? Então veja, Pedro, os apóstolos, não, para. Nós não vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer vocês. Não, meu. Não. Pode, veja. Deus o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, no qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Não há uma outra forma, né, irmão, de nós recebermos a remissão, o perdão dos nossos pecados, se não for através do novo nascimento. Se não for através do novo nascimento, você nunca vai ser perdoado. Você nunca vai poder dizer, não, eu sou um cristão. Não, você é tudo menos um cristão. Você pode ser um religioso, você pode ser um bom religioso, você pode ser uma boa pessoa, mas um cristão você não é. Porque você tem, veja, o que Jesus disse? Necessário é nascer de novo. Mas como assim, Senhor? Eu, velho, vou tornar a entrar no ventre da minha mãe? Nicodemos, tu é mestre. Tu é mestre, Nicodemos. E não entende isso? Como é que eu vou falar então das coisas celestiais para vocês, se tu não entende as terrenas? Você está entendendo? É que eu chateio, muitas vezes eu me chateio comigo mesmo. Às vezes quando você entra com um leigo, né, ele pode ter uma teologiazinha lá, coisa de homem, mas quando você entra nele numa questão bíblica, doutrinária, e você está entendendo? Aí daqui a pouco você está falando, veja bem, no selo. Na era da igreja, o que adianta, irmão, querer falar com uma pessoa sobre selo, sobre a era da igreja, se ele não consegue ver nem a coisa natural que é o batismo? Você está entendendo? Então, veja bem, em vez de ajudar, nós temos
atrapalhando. Não faça isso. Não faça isso. Veja. Volte, pare, né? Entendeu? E volte lá. Porque se a pessoa não entende que ela tem que se converter, mudar, que ela tem que arrumar uma igreja, um companheirismo, veja, que faça com que ela converta o caminho que ela estava andando. Agora, ir numa igreja que ela continua na mesma vida que vivia, então não tem novidade. Não há conversão. Então, você só tomou uma entidade religiosa. Você nunca é um cristão. À luz da palavra, eu estou falando, na verdade. Agora, assim, creia quem quiser. Quem não quiser, não creia. Não é verdade? Mas a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será... Agora, veja que coisa interessante. Veja, se eles não, veja bem, eles vendo tudo aquilo, veja, mas agora vocês querem jogar o sangue desse homem sobre nós? Mas como que não? Como que não? Eles não estavam lá gritando? Crucificam, crucificam. E o sangue dele, seja sobre a nossa cabeça, sobre a cabeça de nossos filhos. Não é verdade? Então como é que eles não querem ver? Aí ninguém quer mais. Aí chega, como diz, na hora do vamos ver. Aí o que acontece? Cada um começa com sua desculpa. Mas veja bem, que nem nós estávamos falando lá em casa. Diante de Deus, meu amigo, está tudo lá. Por isso nós precisamos, veja, do nome, do sangue de Jesus, para que Deus nos veja através do sangue de Jesus. Veja, Ele sabe que você não é perfeito, eu não sou perfeito. Você está entendendo? Mas nós não podemos, veja, pecar voluntariamente, pecar, veja, com prazer de pecar, veja, isso é muito perigoso. Nós temos sempre, veja, e a hora que vem aquele estalo, se arrepende, vai, dá licença, vai no canto, ora, pede perdão para Deus. Você está entendendo? Porque quando chegar naquele dia, irmão, Deus o livre se nós for achado fora do sangue de Jesus, irmão. Não foi para isso que Deus te criou. Não foi para isso que Deus fez um paraíso, formou lá o nosso patriarca Adão, não é verdade? Tirou da costela dele uma esposa, botou no paraíso, não é verdade? Todo dia ele vinha conversar: como estão, meu filho? Pai, que coisa legal! Está vendo aquele gato lá com aquele cabelão assim na cabeça assim? O nome dele é Leão. Uau, meu filho, que lindo, parabéns. Porque todo animal que Adão colocou o nome é até hoje. Opa, tá vendo aquele mais rajadinho assim, aquele grandão lindo lá? Aquele lá é o tigre. Filho, que lindo. Olha lá vem aquele lá que vem lá, aquele lá é o cavalo. Adão, meu filho, que lindo. Ele... Tá vendo aquele passarinho que voa ali da nossa moreira? Aquele lá é o tucano, meu filho. Você está entendendo? Deus assim, Deus amava. Veja, Deus ele vinha toda tarde, irmão, ter companheirismo com Adão e Eva. Toda tarde ele vinha ali conversar com Adão, saber ver as novidades, né? Olha, sente, pai, vai. Nossa, que aroma gostoso. Isso é da laranjeira, flor da laranjeira. Laranjeira, que nome perfeito, meu filho. Senta. Olha, essa é a camélia. Lindo, meu filho, que lindo. Você está entendendo? Assim é todo pai que chega em casa, na verdade, quando o filho vem com aquele desenho todo. Nossa, meu filho vai ser um desenhista, que lindo. Que coisa linda, meu filho. Olha só, papai aí vem com aquele Zé Palito todo rengo, né? Olha, uau, papai nem sabia que o papai era tão bonito assim, meu filho. Que lindo. Obrigado. Não é verdade? Tadinha, aí ele desenha assim, Aí eles desenham a mamãe com a saia triangular, um pé para lá, outro pé para cá, não é verdade? A mãe fica toda bobagem, meu filho, nossa, você está entendendo? Imagina, pai, imagina. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Então, irmão, Deus, Ele não vê a hora, irmão. Veja, por isso Ele estabeleceu o prazo. Daqui não passa. Olha,
Deus, irmão, olha, aqui, ó, vem aqui, aqui é o fim. Aqui é o abismo. Até aqui a raça humana vem. Até aqui eu vou esperar. Aí daqui para cá não dá mais. Porque o homem vai se denegrir de uma grandeza tal que isso fede nos olhos, nos ouvidos, nas narinas de Deus. Isso fede nas narinas de Deus. Veja, Deus veio, irmão, Deus fez isso tudo para nos salvar. Amém. Veja, e a Bíblia diz que foi por causa da inveja que eles mataram Jesus, que eles prenderam Pedro e os apóstolos. Está aqui, ó, por causa da inveja, olha. Versículo 17, e levantando o seu sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Você está entendendo? Inveja. Eles tinham aqueles colarinhos virados de veludo. Né? Eles tinham aqueles diplomas de PhD, DDD, DBB, e vai embora, na é verdade? Mas eles não podiam resistir à sabedoria de uma criança de 12 anos. Eles não podiam resistir, veja, manifestando a Bíblia na frente deles, eles não podiam aceitar aquilo. De certa, quanto Maria foi defamada por essa ali, olha, disse que está grávida de Deus, né? Se Deus tivesse, ele estaria aqui comigo, eu sou filha do sacerdote, eu sou filha do levita. Se fosse de Deus, Deus escolhesse, não, Levi em mim, eu ia ser eu que estava grávida. Não, você é uma rameira. Você é uma rameira. Olha, dizer que está grávida de Deus, você é uma rameira. Inveja. E o que acontece? A inveja, ela sim, vamos dizer assim, em partes. Não aquela inveja assim de, entendeu? Mas uma invejazinha às vezes é saudável, sabia disso, irmão? Sabe por quê? Porque isso faz você se esforçar. Não invejar e querer ter aquilo e, não, você está entendendo? Não dessa forma. Veja. Aí não cabe nem a palavra inveja. Mas vamos usar assim, não é verdade? Uma vez eu estava evangelizando, aí chegou um jovem, morava aqui embaixo. Como eu invejava, como eu te invejava, como eu queria ser que nem tu. Eu digo, pelo amor de Deus, meu filho, não me judia. Satanás usou aquele garoto para me estapear assim, ó. Porque eu vivi uma vida dos avessos. Bebia, fumava, prostituía. Como eu te invejava, como eu queria ser como tu. Eu digo, meu Deus, o que eu fiz na vida desse jovem? Meu Deus, meu filho, pelo amor de Deus, me copia hoje então, meu filho. Pega mas o meu pai é da igreja tal, porque não sei o que. Não, filho, eu não estou falando de igreja. Eu estou falando de uma doutrina criada e enviada pelo próprio Deus através dos seus apóstolos, dos seus profetas. A única, e só ela é que vai valer, só ela é que pode carimbar. É que nesse cartão, quanto cartão eu não entro? Tá vendo? Não está nem aqui, tá vendo? Veja. Com o cartão de evangelista, eu entro no hospital, eu entro no presídio. Agora veja bem, só que com a minha identidade eu não posso entrar em certos lugares que veja, assim é a Bíblia Sagrada. Você pode entrar em muitos lugares com a tua identidade, mas no reino dos céus você tem que ter uma credencial, e essa credencial está aqui, ó, de A a Z, de Gênesis a Apocalipse. Você tem que estar credenciado por essa mesma doutrina que os veio. Aqui eles falaram aqui, ó, veja só. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome,
E eis que enchestes Jerusalém desta vossa doutrina. Quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Veja. Mesmo ele vendo toda aquela circunstância, aqueles grandes prodígios, maravilhas que são feitas, eram e são feitas até hoje no nome de Jesus, e eles ainda, veja, querem esse homem como se fosse um qualquer. Você está entendendo? Então, para nós, não nos basta ter uma aparência. Eu não quero só me vestir como um crente. Eu quero também falar como um crente. Eu quero agir, eu quero viver como um crente. Amém. É fácil? Não, meu irmão. Não é muito fácil, mas é prazeroso. Quando você chega no final dali do uau, Pai, o Senhor me deu vitória, mais esse dia, glorificado seja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, mais um dia de vitória, Senhor. Oh, irmão, como isso é maravilhoso. Na verdade, sabemos ver que nós vencemos o mundo e as suas paixões. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos por tua misericórdia e benevolência, Pai. Obrigado, Senhor, se o Senhor nos permitir o dia de amanhã, Pai, ó Deus, que nós venhamos ser, Pai, levantados, Senhor, pelo teu Espírito e pela tua misericórdia. E que hoje, Pai, nós venhamos nos deitar, Pai querido, na tua misericórdia e na tua bondade. Pai querido e santo, e que amanhã nós possamos ser melhor do que fomos hoje, Pai. Pai querido, livra-nos, Senhor, dos acidentes naturais, mecânicos, humanos, do homem fraudulento, Pai, do homem sanguinário. Ó Deus de poder, abra, Senhor, meu Deus, as portas que precisamos, Pai. Pai querido, que os nossos projetos, Pai, eles possam ser avaliados por Ti, aperfeiçoados por Ti, Pai, para que nós possamos cumpri-los, Senhor, à mercê de Tua bendita e santa vontade, Pai. Ó bendito, nós te pedimos, ó Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Deus os abençoe e até sexta-feira, se Deus quiser.